chegou em algum momento que nada na sua vida mais fazia sentido, você estava querendo desistir de tudo, parar com tudo, não querer mais prosseguir com aquele seu sonho, não querer mais prosseguir naquele emprego, não querer mais prosseguir naquela faculdade, naquela carreira, naquilo que você tanto almejava, por ter tido algum obstáculo que te tirou o chão, que te fez chorar, que te fez querer parar com tudo e não ter mais sentido nenhum na sua vida? Pois é, hoje nós vamos falar de um tema um pouco delicado, mas que nos traz a resposta e nos traz uma luz no fim do túnel, porque o fracasso e o sucesso, de certa forma, caminham juntos, paralelamente. Cabe você ir se adequando ao momento, lidando com o medo e com as perdas da vida, de forma que eles não sejam tão... que eles não afetem tanto a sua vida assim para você se deixar ser atingido por eles. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo lidava muito bem com isso, né, Maristela? Não, realmente, se fosse fácil, todo mundo tinha sucesso e ninguém desistiria no meio do caminho, né, Cláudio? Então eu costumo dizer que o fracasso, que o sucesso é uma frequência de fracassos. Olha só. Por quê? De cada fracasso, você tira uma lição, você tira um aprendizado. A grande sacada, a grande saída é essa, é você enxergar o fracasso como um ponto de partida para o sucesso. Um recomeço, uma retomada de marcha. Exato. Entender que errar é inevitável. A gente erra e vai continuar errando sempre. Porque tanto na vida pessoal como no profissional, a gente comete erros. E a grande sacada é isso daí, é você aprender com o erro, não cometer esses mesmos erros, né? Você vai cometer erros diferentes, né? E os erros vão te impulsionar, né? Algumas pessoas chamam isso de resiliência, que é aquela capacidade de você... se restabelecer, renascer das cinzas como uma fênix. Exato, Eu, como estudo desenvolvimento humano, tenho uma autora que se chama Brené Brown. E ela tem um trabalho muito bacana sobre, o livro dela é A Coragem de Ser Imperfeito. Porque assim, todos nós internamente temos vulnerabilidade. Eu tenho, você tem e está guardado aqui dentro. O que a gente não pode deixar é que isso tome conta da gente, né? Que os medos, no coach a gente chama de crença, mas seriam os bloqueios que estão aqui no nosso inconsciente, aquelas situações que aconteceram com a gente e que a gente tira que como sempre vai acontecer, né? Então a gente não deixar que isso nos paralise. Paralisar é fracasso. Ou seja, a gente deve entender como que foi aquele erro, lidar com ele de uma melhor forma, porque vai ser inevitável mesmo os erros. E partir num novo ponto de caminhada, um novo ponto de partida, aprendendo com aquele erro. Isso, eu digo que é coragem o nome dessa característica. A gente ter coragem de enfrentar a nossa vulnerabilidade. E aí eu gosto de fazer uma analogia com uma estrada. Quando a gente vai numa estrada bem longa e uma estrada bonita, só que essa estrada, no meio do caminho, o que a gente vai ter? Nós vamos ter buracos, algumas até crateras, né? Vamos ter tempo ruim. Muitas curvas perigosas. Curvas perigosas, né? E até que a gente chega lá no fim, naquela visão linda, naquele mar azul, né? Então, a caminhada, ela é cheia de percalço, de adversidades. E se a gente desistir, a gente não vai ver aquela paisagem bonita. A paisagem bonita. A gente tem que aprender a lidar que não existe caminho perfeito 100%, né? Seja em qualquer momento da nossa vida, não existe emprego perfeito, não existe casamento perfeito, não existe nada perfeito. A gente tem que saber lidar com as imperfeições para chegar num ponto mais alto. E hoje, Cláudio, a gente está vivendo uma situação muito difícil, porque hoje, o que a gente tem? Rede social. Rede social, o mundo é perfeito. Ninguém coloca lá, todo mundo coloca lá, todo mundo amado, sorrindo, em lugares bonitos, em festas, com pessoas bacanas. Só que a vida não é a rede social. É uma maquiagem aquilo, né? Exatamente. As pessoas colocam e é bacana você colocar coisas legais. Só que a gente não pode atribuir essa imagem de rede social como sendo uma realidade da vida.
Você acha que, desculpa interrompendo, mas eu acho que tem até a ver com o assunto, você acha que a depressão hoje tão constante nas pessoas é em função de todo mundo na rede social sempre passar uma perfeição, todo mundo achar que o outro é perfeito e não se enquadrar naquilo? Porque a gente está vendo o Instagram de muita gente, a gente está vendo o Facebook, é viagem, é sorriso, é casamentos que são maravilhosos naquela foto, mas na realidade não é assim. E aí a gente começa a ver aquilo e acha que a nossa vida tinha que ser daquele jeito, que estão aquelas fotos. E a gente não se conecta. E aí entra aquela depressão, aquela tristeza. Será que é por isso que hoje a depressão está crescendo cada vez mais, sendo uma doença atual? Eu acredito e tenho certeza que isso é uma das grandes causas das doenças como depressão, ansiedade e vou além, a evolução de tudo isso que a gente está vendo, principalmente aqui na nossa região, onde o índice de suicídio dos jovens de 19 a 25 anos é o maior do Brasil. Lidar com essas frustrações é muito complicado. O jovem, ele assiste aquela pessoa que ele admira numa viagem e por que ele não, entre outras questões que ele assiste na rede social. E aí quando ele olha para a vida dele, né, ele não entende que aquela pessoa, para chegar naquela viagem, ela percorreu um caminho. Ela só está mostrando o lado bom, a gente não está mostrando o percurso, né? E aí lidar com essas frustrações causam exatamente essas doenças. Eu acredito e tenho conversado, ano passado eu estive conversando lá no CVV e tirando algumas informações para um trabalho que eu estava fazendo e a gente discutiu exatamente isso. Olha que só. Isso é uma problemática do mundo atual, não é uma questão nossa do Brasil e de região. A gente tem esse índice aqui por algumas causas e essa é uma delas, mas isso acontece no mundo inteiro, não é uma exclusividade nossa, né? Você considera então que o fracasso, ele não é quando a gente passa por um momento complicado ou quando algo dá errado, o fracasso é quando a gente para. Seria o fracasso é você se paralisar. Parei na estrada, não vou mais continuar. Você deixar o medo te paralisar, você deixar o teu inconsciente, os teus pensamentos te paralisarem. Não vou fazer isso porque vai acontecer de novo o que tinha acontecido, né? Então você tá lá com essa crença lá no seu inconsciente que não te deixa, algumas coisas não tem nem explicação porque estão no nosso inconsciente. Às vezes são situações que aconteceram lá na nossa infância. Sim. Ou que aconteceram nem foi com a gente, mas que a gente assistiu nossos pais às vezes passarem. E acha que vai ser assim com a gente. E fica no inconsciente gravado e isso te bloqueia para tomar certas atitudes na sua vida, né? Então o importante é o que eu falo, é a gente lidar com a nossa vulnerabilidade, com os nossos medos e ter o quê? Coragem. Coragem de se arriscar. Se joga! Você sabe que eu tenho eu digo que a minha missão é não deixar que as pessoas passem por essa vida sem deixar a marca delas. Então, para a gente deixar a nossa marca, a gente tem que ter atitude, a gente tem que agir, né? Olha só. E é exatamente o trabalho que eu faço com o coach. O coach nada mais é do que analisar situações, extrair o que tem de bom, extrair as suas boas experiências, trazer isso para o que você quer, para o seu objetivo. Então, você tem um objetivo, a gente vai fazer o planejamento e as ações e vai reavaliando isso para saber se você está caminhando em direção ao seu objetivo, à sua meta, ao seu sonho, ao que você quiser chamar. Entendeu? Só que maravilha. Muita gente acha que ninguém fracassa, muita gente acha que a vida do outro é perfeita. Eu vou até contar uma particularidade minha para vocês. Em 2017, o nosso programa sofreu uma situação muito complicada que ele ficou à beira de ser encerrado. Ele ficou à beira de não existir mais. Eu me deparei numa situação em que eu quase entrei numa depressão. Eu quase desisti de tudo pela maldade do homem com o próximo, pela individualidade do homem e pela vaidade também, que envolve muito isso, né? Não desisti, no fim, graças a Deus, eu segui o caminho de luz e continuei na estrada, porque se eu parasse, acho que ia ser muito pior. E estamos aí crescendo cada vez mais, nos destacando. Então, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei quais são os seus medos, quais são os seus problemas, mas, independente de tudo, você não pode desistir, você não pode parar no meio da estrada. Conserta esse carro aí.
e continua, porque vai valer muito a pena no fim. Tô mentindo? Muito legal o seu depoimento, porque você está ratificando o que a gente está falando aqui. As pessoas né? acham que a gente não tem, que é tudo perfeito, e não é assim. Quem vê o Cláudio aqui na TV, na câmera, todo bonito, né? Não imagina as pedras que ele teve que carregar para chegar até aqui. E que ainda carrego, viu, gente? É muita, né, Mari? Todos nós. E estamos vivos, por isso que a gente tem os problemas e os percalços. Bora viajar, bora continuar nessa estrada maravilhosa que vai valer muito a pena lá no ponto de chegada. Mari, obrigado mais uma vez pela participação. Foi Adorei. muito especial Muito hoje obrigada. esse tema. Muito obrigada.